Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gleiser Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal. Este vídeo é bem esclarecedor. Quer dizer, o vídeo que você vê é de uma ferrovia na Croácia, ou melhor, na República Tcheca, apenas como um pano de fundo para as imagens sobre o que eu vou falar, sobre um outro vídeo que faz a pergunta bem clássica: por que os homens estão se afastando das mulheres? A verdade revelada. E isso tem muito a ver com a minha história, né? Eu estava sendo drenado. Minha energia foi praticamente toda drenada entre o ano de 2021 e 2023. Um relacionamento tóxico que, graças ao nosso velho e bom Deus, agora estou livre desse tipo de gente, esse tipo de gentalha na minha vida. Então eu estava sendo realmente drenado em toda a ciência. A minha vontade de viver praticamente acabou. Mas eu tenho aqui esse áudio que vem do canal Fazer Conexões, que é bem esclarecedor. Bom, deixa eu ajeitar ele aqui, um jeito aqui que fique fácil aqui para as pessoas entenderem. Fazer aqui uma improvisação. Vamos lá. Vamos ver o que você acha a respeito disso. Antes de mais nada, este vídeo é patrocinado pelo restaurante Porco Inchado. Aquela feijoada, aquele toicinho, aquele porco no rolete, aquele caldo de mocotó com bacon, com aquela orelha na borda. Que delícia, hein? E para completar, aquela pinga de engenho que vai te deixar doido ainda mais com música ao vivo nos finais de semana. Restaurante Porco Inchado, Rodovia Armando Figueira Bastos de Souza, quilômetro 20, em Taquaricatuba. Reserve sua mesa. Telefone 479-2879. Restaurante Porco Inchado. Vamos ao áudio. Silenciosa acontecendo agora, e a maioria das pessoas não está prestando atenção. Ela não é liderada por políticos, não está estampada nas manchetes dos jornais e definitivamente não é celebrada em nenhuma conversa da grande mídia, mas ela é real e está crescendo. Cada vez mais homens de todos os cantos e classes sociais estão tomando uma decisão consciente de se afastar das mulheres, não com amargura, não com ódio, mas com clareza. Por anos, disseram ao homem que ele era o problema. Disseram para ele se esforçar mais, se comunicar mais, ser mais vulnerável, prover mais, tolerar mais, apenas para ser recompensado com menos respeito, menos lealdade e menos apreciação. E eventualmente algo dentro de um homem se quebra, não com raiva, mas com uma percepção fria e cortante. Ele olha para os anos que passou se doando e vê o quão pouco recebeu de volta. Ele começa a perceber que talvez o problema não seja que ele não deu o suficiente. Talvez o problema seja que ele esteve doando para um sistema quebrado. Durante décadas, a sociedade condicionou os homens a verem as mulheres como o foco central de suas vidas. Filmes, músicas, propagandas, tudo te diz que seu valor como homem está atrelado à sua capacidade de atrair, agradar e manter uma mulher. Mas na realidade, essa crença criou um ciclo infinito onde os homens se esgotam, correndo atrás de um ideal que não existe mais. O jogo do relacionamento moderno não é mais sobre construir uma família, não é sobre crescer junto. Muitas vezes não é nem mais sobre respeito mútuo. Tornou-se um jogo de poder, de validação e de manter as opções em aberto. E quando um homem enxerga isso, quando ele entende que esteve participando de um jogo com cartas marcadas desde o início, ele para de jogar. Ele escolhe a si mesmo, não por despeito, mas por autopreservação. A maior mentira que contam é que os homens se afastam porque não conseguem lidar com mulheres fortes ou porque têm medo de compromisso.
Essa é a narrativa que a sociedade usa para proteger a si mesma da verdade inconveniente. A verdade é muito mais simples. Os homens estão se afastando porque finalmente calcularam o custo e perceberam que o retorno não vale o investimento. Eles viram amigos que deram décadas de suas vidas para serem descartados no momento em que tropeçaram. Viram divórcios onde o homem perde a casa, as economias e os filhos, enquanto é pintado como o vilão da história. Viram relacionamentos onde o amor foi substituído por um sentimento de direito adquirido, onde a gratidão desapareceu no momento em que ela se sentiu segura. E então, eles estão fazendo a única coisa que resta, que faz sentido. Eles estão se removendo da equação por completo. E o que é mais revelador sobre essa mudança não é apenas o porquê, mas o como. Os homens não estão saindo em protestos barulhentos ou fazendo discursos raivosos. Eles estão desaparecendo em silêncio, sem grandes anúncios, sem campanhas nas redes sociais, sem longas mensagens de despedida, apenas saídas silenciosas e definitivas. Eles param de perseguir, param de comprometer seus valores. Param de reorganizar suas vidas para acomodar alguém que não os valoriza de verdade. Em vez disso, eles começam a derramar seu tempo, seu dinheiro e sua energia na única pessoa que pode garantir um retorno sobre o investimento: eles mesmos. Eles começam a construir negócios, a viajar, a ficar em forma, a dominar novas habilidades. Eles começam a criar uma vida que não requer validação romântica para se sentir completa e satisfatória. E aqui está a grande ironia, o paradoxo que o universo parece adorar. No momento exato em que eles param de se importar em atrair mulheres, eles de repente se tornam mais atraentes do que nunca. Mas a essa altura, eles não precisam mais do que está sendo oferecido. As mulheres, em sua maioria, não percebem essa mudança até que ela já esteja bem encaminhada. Elas foram ensinadas por anos que os homens sempre irão perseguir, sempre irão prover, sempre irão se comprometer. Não importa como elas se comportem, elas se acostumaram com a atenção masculina como se fosse um recurso natural e infinito, como o ar que respiram. Mas quando a atenção começa a secar, quando a validação infinita que elas tomavam como garantida começa a desaparecer, um pânico sutil se instala. Elas chamam os homens de fracos por se afastarem, mas no fundo elas sentem a ausência. Elas sentem o vácuo deixado pela energia masculina que um dia as cercava. A verdade é que os homens não estão se afastando para punir as mulheres. Eles estão se afastando porque perceberam que suas vidas são objetivamente melhores quando não estão constantemente tentando provar seu valor para alguém que talvez nunca fique satisfeito. Eles estão se afastando porque finalmente aprenderam que a paz vale mais do que a companhia da pessoa errada. E a paz, para um homem, não é apenas ausência de conflito, é a liberdade para construir, para criar, para focar em sua missão, sem ser constantemente desviado por um drama emocional. E essa busca pela paz não é apenas uma reação a experiências pessoais. É um despertar cultural para os padrões que antes eram invisíveis. E essa busca pela paz não é apenas uma reação a experiências pessoais. É um despertar cultural para os padrões que antes eram invisíveis. Padrões que transformaram o namoro e o casamento em um campo minado para o homem moderno. O primeiro padrão é a forma como o mercado de relacionamentos opera hoje. Com a ascensão das redes sociais e dos aplicativos de namoro, a lealdade passou a ser tratada como algo opcional e o compromisso como um arranjo temporário até que alguém melhor apareça. Os relacionamentos se tornaram performances públicas, onde a atenção de estranhos no Instagram é muitas vezes mais valorizada do que a intimidade genuína com um parceiro. E o homem percebeu que, não importa o quão duro ele trabalhe, o quão leal ele seja, ele está sempre a um capricho emocional de ser substituído. Quando a estabilidade não é garantida, não importa o quanto você dê.
Um homem inteligente para de investir em ações de alto risco e começa a investir em algo que não pode ser tirado dele, ele mesmo. O segundo padrão é a erosão da dinâmica de gênero tradicional, sem uma substituição clara e funcional. Antigamente, os homens eram respeitados por seu papel como protetores e provedores. Esse respeito não era condicional, era a base do pacto social. No clima de hoje, essas mesmas qualidades são frequentemente descartadas como o mínimo esperado, em vez de serem apreciadas. E quanto mais os homens dão, mais invisíveis essas contribuições se tornam. Uma mulher muitas vezes não percebe o quanto um homem silenciosamente faz para manter a vida dela estável e segura, até que ele se vai. As contas pagas, sem questionamento, os pequenos problemas resolvidos antes que se tornassem grandes, a estabilidade emocional que mantinha o caos à distância. O homem começa a se perguntar: por que estou trabalhando tanto para ser invisível, ou pior, ressentido? E quando a resposta vem em forma de um vazio, ir embora se torna a escolha lógica. E o terceiro, e talvez mais doloroso padrão, é a armamentização da intimidade. Muitos homens aprenderam da maneira mais difícil que a mesma mulher que um dia olhou para eles com adoração pode se tornar fria e irreconhecível quando não consegue o que quer. O afeto se torna condicional, o respeito se torna uma moeda de troca, e tudo se transforma em um teste. Ela retém o carinho, se afasta, cria conflitos do nada, não porque o relacionamento está falhando, mas porque ela sabe que você vai se esforçar para reconquistá-la. Esse constante puxa e empurra emocional drena o espírito de um homem. E quando ele finalmente entende que está sendo psicologicamente manipulado, ele não deixa apenas ela, ele abandona o jogo inteiro. Mas talvez, para além de todas as razões culturais e financeiras, o catalisador mais poderoso para essa retirada seja a descoberta de algo que o homem moderno tinha esquecido que existia: a paz da solitude. Quando você está constantemente em um relacionamento, você se esquece de como é viver sem drama, sem ressentimentos silenciosos, sem a constante tensão de baixo grau de tentar manter alguém feliz que talvez não queira ser feliz. Sozinho, um homem pode respirar, ele pode se concentrar, ele pode ouvir seus próprios pensamentos. E à medida que essa paz se instala, ele começa a guardá-la como um tesouro. De repente, a ideia de desistir dela por alguém que pode virar sua vida de cabeça para baixo por um capricho parece uma loucura. É aqui que as mulheres muitas vezes não entendem o silêncio masculino. Elas pensam que um homem se afastando é por despeito ou amargura. Mas, para a maioria dos homens, é sobrevivência. É sobre voltar a um lugar onde sua identidade não é definida por quão bem ele consegue entreter, prover ou apaziguar outra pessoa. Quando um homem foi drenado emocionalmente, ele sabe que a única maneira de encher seu próprio copo é se afastar completamente. E aqui está o ponto. Quando ele faz isso, ele raramente olha para trás. Porque uma vez que um homem experimenta uma vida sem a ameaça constante da instabilidade emocional, não é que ele não queira mais o amor, é que ele se recusa a aceitá-lo ao custo da sua paz. Ironicamente, é muitas vezes depois que ele se vai que as mulheres percebem a extensão total de sua presença. No início, ela pode se sentir aliviada, mas com o passar do tempo, a realidade bate. Os pequenos problemas diários não se resolvem magicamente. O chão emocional que ele fornecia desapareceu, e então a verdade a atinge. A ausência dele é mais barulhenta do que a presença dele jamais foi. Mas quando ela finalmente entende o que perdeu, ele já reconstruiu sua vida de uma forma que não deixa mais espaço para ela. Ele encontrou algo que ela não pode mais lhe oferecer. Uma vida que se sente completa sem ela. O que está acontecendo em larga escala é que os homens estão percebendo que seu valor não está atrelado à aceitação romântica. Por décadas, foi dito aos homens que seu valor vinha de ser escolhido,
Mas quando eles começaram a ver que a lealdade era condicional e o afeto podia ser retirado sem aviso, eles pararam de perseguir a aprovação. Eles começaram a perseguir a maestria de sua carreira, de suas finanças, de seus corpos e de suas mentes. E ao fazerem isso, tornaram-se mais atraentes para o mundo, mesmo que se tornassem menos acessíveis para as mulheres. Esse é o paradoxo. Quanto mais os homens se afastam, mais magnéticos eles se tornam, mas eles não se importam mais em serem capturados. O efeito disso já está remodelando o cenário dos relacionamentos. A narrativa mudou de "todos os homens são lixo" para "onde foram todos os homens de bem?" E a resposta é brutalmente simples. Eles ainda estão aqui, mas pararam de jogar um jogo que estava manipulado contra eles desde o início. Eles não estão amargurados, eles estão desapegados. E o desapego é muito mais poderoso que a raiva. A raiva ainda pode ser manipulada. O desapego, por outro lado, é final. É a confiança silenciosa de saber que você pode ir embora a qualquer momento e não perder o sono por isso. Então, quando você ouvir as pessoas dizerem que os homens estão se afastando das mulheres, entenda que isso não é um ataque, é um despertar. É uma geração de homens decidindo que sua paz, seu propósito e seu poder são valiosos demais para serem apostados em um mercado onde a lealdade foi substituída pela conveniência. E aqui está a verdade final, que a maioria dos homens só aprende depois que se afasta. A maior vingança não é seguir em frente com outra pessoa, é seguir em frente consigo mesmo. É acordar todos os dias em uma vida que você projetou conscientemente, livre das negociações emocionais que um dia te drenaram. Quando você aprende a encher seu próprio copo, você nunca mais tolera alguém que só aparece para beber dele. Afaste-se, não para provar um ponto, mas para proteger sua vida. Porque no final, o homem que escolhe a si mesmo não apenas vence, ele muda o jogo inteiramente. Agora, eu quero ouvir de você. Este despertar masculino é um processo individual, mas com experiências compartilhadas. Se esta análise ressoou com a sua percepção da realidade, deixe seu like para que mais homens se sintam validados. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma estratégia de poder e autodomínio. Use os comentários e me diga com honestidade qual é o maior benefício que você encontrou ou busca ao se afastar do jogo dos relacionamentos modernos. A paz, o foco no seu propósito ou o autorrespeito. Lembre-se, afastar-se não é um ato de desistência, é o primeiro ato de soberania. Até o próximo vídeo. É isso aí, né, gente? É muito importante essas reflexões para você que já teve aí, já se sentiu sugado, né? E não gente que veio para somar na sua vida, gente que chegou para somar na sua vida, muito pelo contrário, chegou para subtrair, para acabar com a sua paz. Então, claro que não podemos jamais generalizar sobre os relacionamentos, sobre a pessoa que vem ao seu lado. Não podemos generalizar que todo relacionamento você tem que ser cobrado e cada vez mais. Eu, por experiência, eu era sugado. Nada do que eu fazia era o bastante. Toda vez cobrado mais e mais e mais e mais e mais, até não ter mais limite. Aí o limite foi ultrapassado quando essa mulher infeliz que já tinha problemas de cabeça e ainda bebia, tinha graves problemas psicológicos, chegou ao limite máximo do desrespeito. Já estava vendo muito desrespeito quando ela ficava nervosa e até causava uma espécie do cárcere privado, né? Não deixava você ir embora da casa dela e você tinha que ficar ouvindo desaforos. Isso depois de uma noite inteira de trabalho. Como eu sou músico, eu toco a noite inteira. Na hora que eu achava que ia descansar, eu ficava ouvindo desaforos, cobranças e mais desaforos, mais desaforos.
e muito pelo contrário, eu era desrespeitado e quem chorava era ela. Então é algo para você refletir, é algo para você pensar sobre quão tóxicas podem ser as relações, os relacionamentos. Não generalizando de maneira alguma, tá? Não vamos aqui falar que todas as companheiras ou companheiros são tóxicos, mas uma pessoa para, para chegar na sua vida, para você permitir que essa pessoa faça parte da sua vida, ela tem que somar. Quando você cair, ela te ajuda a levantar. Quando ela cair, você a ajuda a levantar. E não um ficar sugando o outro e cada vez que a pessoa faz algo de bom para você, ela ficar depois na hora da discussão jogando na sua cara. Ah, eu fiz isso e fiz aquilo por você. Eu fiz não sei o que lá. Eu fiz. Você fez porque você quis. E quando você realmente quer o bem da pessoa, você não vai jogar na cara dela o que você fez, o que você deixou de fazer. Porque se ela fez por você, você certamente, muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, fez para ela. Porque se você usar do mesmo mecanismo que essa pessoa usa contra você, se você jogar na cara dela, aí ela se sente ofendida, se sente humilhada e tudo mais, e você se torna o vilão da história. E cuidado com aquelas pessoas que falam também: olha, eu não estou falando por mal. É depois que a pessoa te ofende, depois que a pessoa te coloca para baixo, depois que a pessoa faz você se sentir um lixo, ela usa a frase: olha, eu não estou falando por mal. Eu estou falando para o seu bem. Desde quando jogar você para baixo, te desvalorizar ao extremo, te humilhar ao extremo é para você, é para o seu bem? Jamais. É uma diversão sádica que a pessoa faz em deixar você mal consigo mesmo ou mal consigo mesma e depois usa a expressão: eu só falei para o seu bem. Você quase que pede desculpa para a pessoa ter feito você se sentir tão mal consigo mesmo. Cuidado com essas armadilhas. Bom, o vídeo aqui ele tá até deveras longo e eu encerro por aqui porque senão eu vou acabar entrando num outro assunto, outro e coisas da minha experiência de vida que vão entrando, vão chegando cada vez mais, aí o vídeo vai acabar levando aí cerca de 1h30, 2 horas, eu fico aqui falando, e aí perde o foco desse vídeo. Se você gostou do vídeo, olha aí, clica. Esse áudio ele veio do canal Fazer Conexões. E o nome o título desse áudio é Por que os homens estão se afastando das mulheres? E aí, entre parênteses, a verdade revelada. Então, eu quis aqui aproveitar esse áudio, mais do que eu falar, melhor aqui a inteligência artificial falar e revelar para você coisas que podem estar acontecendo com você neste exato momento, beleza? Bom, é patrocinado aqui por Porco Inchado, restaurante que tem aquela feijoada, aquele toicinho, aquele porco no rolete, aquele caldo de mocotó com bacon com aquela orelha na borda, que delícia, hein? E para completar, aquela pinga de engenho que vai te deixar doido ainda mais com música ao vivo nos finais de semana. Restaurante Porco Inchado, rodovia Armando Figueira Bastos de Souza, quilômetro 20, em Taquaricatuba. Reserve já sua mesa pelo telefone 4792879. É isso aí, gente. Fique com Deus, se você é de Deus. Se você é do outro, que o outro te carregue. Se você não for de nenhum dos dois, que você tente, se esforce para ser uma pessoa melhor a cada dia. Tchau, tchau.